No final dos anos 90, quando falávamos de criminalidade no Rio de Janeiro, o nome logo se destacava em todos os noticiários. Fernandinho Beiramar marcou seu nome na história do crime do Rio de Janeiro como o maior importador de drogas e armas que o estado já conheceu. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Estou mais uma vez aqui com vocês, agradecendo a audiência e a presença de todos. E assim galera, vim aqui novamente pedir encarecidamente o like de vocês, que se inscrevam no canal, ative o sininho. E hoje a gente vai para uma história muito interessante. Vocês estão vendo que eu tô até meio disfarçado aqui, que a gente fez um vídeo de um menino mexicano lá que falava umas besteiras e a galera encomendou a alma dele. Então eu tô meio disfarçado aqui, porque hoje a gente vai falar de um homem altamente periculoso na história da criminalidade brasileira, que é o Fernandinho Beiramar, o FBM, ou conhecido também como pai, ou conhecido também como patrão. Preparem-se, encostem aí na cadeira, segurem-se firme, vamos nessa. Edu, roda a vinheta. Galera, antes da gente começar, vamos deixar bem claro aqui que tudo que a gente vai falar aqui tá referenciado nos comentários, no primeiro comentário aí. Bom, como sempre, para começar, né, falar sobre esses temas mais delicados, a gente vai usar duas referências principais, dois livrões, tá? Livros com mais de 400 páginas, calhamaço, a gente leu tudo para poder conversar com vocês sobre isso. Então, um desses livros é A Irmandade do Crime, de Carlos Amorim, e o segundo é A Rota Caipira, de Alan de Abreu. Esses dois livros nos dão mais ou menos uma noção, um patamar do que foi esse homem aí e o que ainda é para a história da criminalidade brasileira, latino-americana e do Rio de Janeiro. Vou pedir para o editor colocar esses dois livros aí, as duas capas, e vocês podem comprar esses livros, inclusive, usando o link dos nossos comentários, que a gente ganha uma pequena comissão, tá? Eu já adianto que vale muito a pena, a gente vai falar muitos detalhes aqui, mas logicamente não é tudo, e vocês vão poder encontrar nessas duas obras maravilhosas e muito bem escritas, e parabéns para esses autores, porque trouxeram um grande arcabouço pra gente nesse sentido. Dito isso, mano, vamos pra história. Galera, a favela Beiramar é localizada em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ela ficou muito conhecida nos anos 60 por ser uma das regiões mais violentas do país. Berço de milícias e grandes traficantes, o local deu à luz, no dia 4 de julho de 1967, a Luiz Fernando da Costa. Não é novidade pra ninguém, galera, e essa história se repete muito. Todos os vídeos que a gente fala sobre bandido aqui, é quase a mesma história da infância dos caras. Todos tiveram uma infância fudida, com família desestruturada e tal. O garoto Luiz, assim como muitos de seus vizinhos pobres, era filho de uma faxineira e nunca teve contato com o pai. A mãe era uma mulher negra, muito trabalhadora, tá? Fazia faxina. E perdeu a vida atropelada quando o Fernando ainda era criança. E aí o Fernando vai sendo criado dentro de uma favela por tias e conhecidos da família. O Fernandinho passa a se interessar pela vida do crime no início dos anos 80, quando ele passa a fazer parte de algumas quadrilhas especializadas em furtos e roubos. A inteligência dele, segundo os biógrafos dele, já era fora de comum, né? Fora do comum dali. E o senso de liderança também já aparecia bastante quando eles estavam executando alguns crimes. Ele e alguns comparsas furtaram armas de grosso calibre de dentro de um depósito do exército e tentaram repassar esse armamento para outros comerciantes de entorpecentes. A operação comercial não deu certo e Fernando é submetido à sua primeira prisão. Após alguns meses em cana, ali nos anos 70, volta às ruas e descobre a aptidão para outra atividade legal, o comércio de entorpecentes. E aí que ele vai ficar pro resto da vida, pelo menos da vida livre. No período meado dos anos 80, os chefes do CV, facção formada dentro do presídio de Ilha Grande, foram libertados e estavam implantando o sistema de venda de pó, né, nos morros cariocas. A gente já contou a história da fundação aqui, depois vamos deixar no card. Luiz Fernando, então, a partir dos contatos feitos dentro da cadeia, passa a ser chefe do tráfico na comunidade em que nasceu e ganha o apelido que levará pro resto da vida, Fernandinho Beiramar. E é chefiando ações criminosas na comunidade Beiramar que ele passa a enxergar uma oportunidade como empreendedor do crime de verdade. O Beiramar, galera, se incomodava com a forma como os entorpecentes e armas chegavam no morro. As armas geralmente eram vendidas pelas mãos de policial corrupto, sempre velhas e com funcionamento sempre duvidoso. Famoso 38 velho. A farinha também dependia da vontade de homens ricos da Zona Sul ou dos próprios traficantes colombianos e bolivianos de levar o produto até as comunidades do Rio de Janeiro. Não era raro faltar o produto ilegal nas prateleiras da Boca de Fumo, né? O que causava muitos prejuízos. É a partir dessa situação que o Fernandinho Beiramar, através de uma habilidade ímpar de negociação, abre rotas de transporte de entorpecentes e armas para o Brasil. Antes do Beiramar, galera, o pó
A erva e as armas eram transportadas em uma longa jornada pelas matas da Amazônia. Um transporte bastante complicado, porque se perdia boa parte da carga. Segundo Alain de Abreu, né, no livro que a gente indicou para vocês, A Rota Caipira, Beira-Mar conseguiu trazer entorpecentes e armas para dentro do Brasil através do Paraguai, por rotas mais rápidas e eficientes. A princípio, podemos não entender muito bem, tá, a mudança e como isso alterou o tráfico no Rio de Janeiro. Mas pensa o seguinte, galera, Paraguai, Bolívia, Peru e Colômbia produzem 90% do pó que é consumido no mundo. Mas esses países, pessoal, não têm saída para o Mar Atlântico, concordam? Então o país que separa esses produtores dos narizes europeus é o Brasil. Com uma rota por estradas e aviões, como o Beira-Mar pensou e executou, o pó chegava aos morros cariocas de forma rápida e barata e facilitava a exportação para os países europeus. Quer dizer, ele viu uma brecha e empreendeu em cima dela. Beira-Mar, então, vai para a cidade de Capitambado, fronteira com o Paraguai, e faz negócio com uma família poderosa no comércio internacional de entorpecentes, a família Morel, muito conhecida na região, e vale a pena um vídeo só sobre eles. Eram caras sangue ruins de verdade, empreendedores. Bom de conversa e de negócios, Fernandinho Beira-Mar convence a família Morel a entregar a ele o pó que eles comercializavam. Então, segundo a justiça, até meados dos anos 90, Beira-Mar virou referência na importação de entorpecentes e armas. Nem todos os chefes do tráfico do Rio de Janeiro tinham contato e recebiam drogas direto do Fernandinho Beira-Mar, mas todos eles, quando estavam em apuros, sem o produto, recorriam ao traficante. Vocês entenderam, gente? É tipo assim, ó, o que o Beira-Mar fez? Faltou pó numa boca? Liga pro Beira-Mar, em 30 minutos o pó tá aqui. Entenderam a fita? Beira-Mar, porém, não parou por aí, tá? Além de todo esse sistema de rotas, ele fez amizade com integrantes das Farc, como o Negro Acácio, um dos chefes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Essa guerrilha é até interessante falar um pouco sobre ela. A gente tá até preparando um roteiro, porque a gente vai fazer, né, uma correria pela Colômbia também aí para contar várias histórias para vocês. E é interessante porque ele virou muito amigo pessoal mesmo do Negro Acácio, que é um dos líderes dessa guerrilha, tá? Essa guerrilha, ela domina parte do território colombiano e controla inúmeras plantações de pó, tá? Segundo a Interpol e a DEA, Fernandinho Beira-Mar propôs dar comissão para a guerrilha para que o grupo pudesse financiar armas para executar suas ações e objetivos. Em troca, o traficante brasileiro pedia cobertura e proteção durante o processo de exportação do pó. Vamos dar até uma pesquisada sobre a vida do Negro Acácio, né? Esse cara que virou amigo que era líder das Farc, virou amigo do Beira-Mar. E ele tem uma infância muito parecida com o Beira-Mar, quase que idêntica. Ambos cresceram órfãos em favelas da América do Sul e ambos subiram ao poder. Deve ser por isso que viraram grandes amigos, talvez, mas era um grande contato que ele tinha. O pacto, galera, facilitou ainda mais o acesso a drogas e a armas. Segundo dados da Polícia Federal, esse esquema Beira-Mar mais Farc chegou a movimentar 240 milhões de dólares ao mês. Uma quantia absurdamente grande e digna dos maiores chefes da história do tráfico de entorpecentes. Desse modo, galera, Beira-Mar passou a dominar o processo de comércio de drogas até chegar no nariz das pessoas. Ele importava, levava aos morros e ainda conseguia abastecer as comunidades e as Farcs com armas de grosso calibre. Todo esse processo, feito de uma forma eficiente por muitos anos, fez com que Beira-Mar se tornasse um dos principais líderes do mundo do crime e aumentou seu domínio em várias comunidades cariocas, fazendo inclusive com que ele virasse chefe do CV. No final dos anos 90, com a investida do Estado na prisão de grandes traficantes cariocas, Beira-Mar foi caçado pela polícia de todo o Brasil e até pela Interpol. Nessa época, Fernandinho fugiu para o Paraguai e passou por vários países da América do Sul, até ser preso na Colômbia. Para se ter uma ideia do poder e da crueldade desse traficante do Beira-Mar, durante o período de fuga da polícia, Beira-Mar foi gravado em 1999, dando ordens para esculachar e tirar a vida de um estudante de 19 anos que teria se envolvido com uma de suas ex-namoradas, Joelma do Nascimento. Galera, olha só isso. Fernandinho ficou sabendo que o rapaz, técnico de informática e estudante de educação física, ficou com Joelma, mesmo ela ainda estando meio enrolada com ele. Aí o Fernandinho mandou o seu braço direito. A gente vai falar desse cara um pouco, né? Mas vale um vídeo só sobre ele, que o braço direito de Fernandinho Beira-Mar não perde nada em crueldade para os braços direitos dos principais comerciantes de entorpecentes e chefões lá da Colômbia ou do México. Esse braço direito do Beira-Mar era o Chapolin. Sangue ruim, sangue ruim. E Beira-Mar mandou o Chapolin sequestrar o cara. Mano, esse Chapolin era sangue ruim de verdade. Não perdia nada pros mais cruéis capangas colombianos e mexicanos. Vocês vão ver aqui. O Chapolin era chamado pra esculachar a gente, pra mostrar o poder e crueldade do Beira-Mar. Como se fosse o braço armado do Beira-Mar. Depois de sequestrar o rapaz, Chapolin começa uma pesada sessão de esculacho e liga pra Fernandinho, que começa a desdenhar e tirar sarro da vítima. Enquanto fala ao telefone, Chapolin tirou partes do rapaz e fez ele rangar. Chegou a engasgar com um pedaço de orelha. Alô? Oi? Eu tô com os dois corpos, os dedos tá tudo pendurado. Tá vindo...
Tá pendurado. A orelha direita, arrancado tudo. Não dá pra ouvir, não. Eu tô escutando só um barulho fazendo assim, ó. E na orelha esquerda, arrancado um pedaço só pra mim tentar ouvir. Senão eu não ia conseguir falar com vocês. Mas você tá falando aí, cara. Tá tirando os dois pés já também? Tá tudo pendurado. Tá só o calcanhar. Caramba, e esse dedinho? Esse dedinho tá tudo pendurado. É mesmo. E a orelha é gostoso? Hã? A orelha é gostoso? Tá muito grande, deixou na boca. É mesmo. Quase que eu me engoli. E aí, tem mais alguma coisa pra falar pra mim ainda ou não? Falei tudo. Se eu soubesse, eu nunca tinha me envolvido. Não. A frieza com que o traficante dava as ordens para esculachar a vítima de gelar o sangue. De volta ao Brasil, agora com algemas nas mãos, Beiramar negou a maioria de seus crimes. Enviado para Bangu 1, uma prisão de segurança máxima, reformado para abrigar os grandes chefões do tráfico, a gente tem até um vídeo falando disso. Ele será responsável por uma das maiores vinganças e rebeliões da história do sistema carcerário nacional. Acredita-se que membros da família Morel, aquela muito importante no Paraguai, foram responsáveis por entregar Fernandinho. Muito difícil de saber, né, se é real ou não. Mas após a prisão dele, houve retaliação e alguns membros do clã Morel tiveram a vida tirada. A Polícia Federal, inclusive, indica que isso aconteceu. Outra malvadeza pesada e demonstração de poder de Fernandinho Beiramar ocorreu na carceragem da Polícia Federal de Brasília. Pega essa visão, tio. Vocês lembram de uma fita? Acho que vocês vão lembrar isso. O apresentador Ratinho mostrou na TV o caso de um bandido que sequestrou a filha de um comparsa de 3 anos de idade e esculachou a pobre da criança na frente das câmeras. Acho que vocês vão lembrar isso. O Ratinho mostrou o vídeo na íntegra na TV. O cara chutava a criança, dava tapas, esmurrava, fazia um esculacho com a inofensiva da criança. Até pesado, assim, dá até gatilho em mim. O nome desse vacilão aí, que apareceu batendo na criança, né? Marcelo Borelli. Ele dizia que era pá, assaltante de banco, sangue no zóio, que batia de frente com qualquer um, com tropa de elite da polícia. Enfim, Borelli foi preso, na mesma época que Beiramar, e eles ficaram encarcerados no mesmo lugar por um curto espaço de tempo. Antes de Beiramar chegar a essa prisão que o Marcelo Borelli tava, esse vacilão aí andou dizendo que o Fernandinho não era sujeito homem, que era só conversa, que não batia de frente com ninguém, que era apenas um traficantezinho do Rio de Janeiro. Logo, um motoboy de treta levou informação pro Beiramar. E aí, o que aconteceu? Fernandinho, então, galera, o que ele fez? Ele conseguiu a chave da sala onde o pilantra tava, e foi fazer uma visitinha pra ele. O resultado do café da tarde foi 300 pontos no corpo de Borelli, 6 costelas quebradas, 8 dentes e 40 dias na UTI. Aliás, ele perdeu o couro cabeludo. Mas os episódios de demonstração de poder não param por aí, não. No início dos anos 2000, o CV rivalizava com a facção ADA, que a gente tem um vídeo aqui também, comandada por Hernaldo Pinto de Medeiros, ou UE, um comerciante de entorpecentes bastante conhecido no Rio de Janeiro e que rivalizava muito com o Beiramar no comércio internacional de drogas e de armas. Em 1994, o UE foi marcado por ser um dos maiores traidores do crime carioca e fluminense. Para tomar a frente do tráfico no Complexo do Alemão, o mais rentável da época, o UE inventou, né, uma cilada para tirar a vida de Orlando Jogador, seu primeiro mentor e o cara mais respeitado do CV na época. Expulso da organização, o UE vira um dos cabeças da outra organização, mas fica marcado para sempre como traidor covarde que armou a emboscada para tirar a vida do próprio padrinho. Olha que fita. Em 2002, a Justiça do Rio de Janeiro colocou membros dessas duas organizações no mesmo presídio, separados por setor, em Bangu 1. O UE planejava tirar a vida do rival Beiramar e tomar-lhe o poder que ainda detinha nas ruas. Fernandinho, muito ligeiro e bem relacionado, descobriu o plano antes, se reuniu com Marcinho VP, outro líder muito poderoso, e os dois mobilizaram dinheiro e homens para acabar com o UE. Então, no dia 11 de setembro de 2002, 50 homens do Comando Vermelho invadiram o setor da outra organização em Bangu 1. O resultado dessa treta foi uma baita de uma carnificina. O E foi, depois de ter tomado vários tiros de arma de fogo do Fernandinho, teve o corpo carbonizado e foi pro saco também Robertinho da Deus e o Orelha, que eram parceiros aí, grandes chefes também da outra organização, parceiros do E, tá? Após seu envolvimento nessa rebelião, Fernandinho foi transferido para várias outras penitenciárias, inclusive federais, onde ele está até hoje. Sempre com um forte esquema de segurança, acredita-se que o traficante ainda tenha bastante influência no mundo do crime. Atualmente, Beiramar cumpre pena no presídio federal em Mossoró, Rio Grande do Norte. A gente não sabe se ele ainda está lá porque não encontramos mais informações. Aliás, uma curiosidade interessante é que ele se graduou em teologia à distância, e o tema do seu TCC foi a vida de Jesus Cristo. Fernandinho também pretende lançar um e-commerce e almeja lançar um livro contando toda a sua história. Deve ser pesado, né? Em todo caso, essa versão que contamos foi baseada em dados do Ministério Público, Polícia Federal, processos judiciais já julgados e na fala de livros desses grandes jornalistas que nós colocamos para vocês. Aguardamos a versão final do livro para voltarmos aqui e darmos a versão de Beiramar sobre a sua própria história, né? Enquanto isso, Beiramar passa seus longos dias pagando 120 anos na cela 38 do Presídio Federal
no Rio Grande do Norte. E é interessante que a gente foi dar uma procurada e pelo que a gente leu, ele é um cara que lê bastante, tem a ficha criminal dele, a ficha penitenciária dele, né, a ficha da penitenciária, que diz a quantidade de livros que ele lê e realmente é bastante impressionante, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa história, deixa aí nos comentários de vocês quem vocês gostariam, os foras da lei que vocês gostariam que a gente falasse, se vocês gostaram da história do Fernando de Beiramar, e novamente, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, faça um comentário aí embaixo, tá? Vire membro do nosso canal por apenas R$ 4,99, a gente tá fazendo conteúdos exclusivos para os membros, vocês vão ter textos, né, que nós escrevemos sobre crimes, sobre história em geral, sobre história do Brasil, vocês vão poder discutir com a gente os nossos roteiros, sempre vai ter bastante coisa ali para os membros do nosso canal, porque eles merecem por ajudarem mais a gente produzir, mas vocês também ajudam. Então, um forte abraço a todos, se quiser clica no botão valeu aí também, doa uma quantidade de dinheiro pra gente. Forte abraço, fui!